Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Petrocast, podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Hoje eu estou aqui mais uma vez com Eric Gil Dantas, do IDEPS, do Observatório Social da Petrobras, e também com Rafael Prado, presidente do sindicato. E o nosso objetivo aqui hoje vai ser comentar uma matéria muito complicada, produzida pelo Estadão, divulgada no último dia 26 de março, intitulada Jabuticabas perduram na Petrobras e turbinam ganhos de funcionários. Antes da gente começar, é sempre importante relembrar que, em tempos de campanha salarial, matérias como essa costumam aparecer nos grandes veículos de comunicação e, por isso, é sempre importante a gente responder aqui, a gente munir também os petroleiros e as petroleiras sobre informações que combatam essa desinformação muito tendenciosa, que visa muito jogar água no moinho de quem defende a privatização da Petrobras, de quem defende que funcionários públicos são funcionários que têm privilégios, são trabalhadores que têm privilégios, se comparados com funcionários, enfim, das empresas privadas, do setor privado. Então, eu quero começar por aí. Eric, bom dia, tudo bem? Obrigado por participar aqui com a gente. Bom dia, Manu. Bom dia, Rafael. É sempre um prazer estar aqui no Petrocast. Queria agradecer também a presença dos ouvintes. Eric, a matéria do Estadão fala sobre salários turbinados, uma remuneração generosa e não leva em consideração uma série de fatores, principalmente o que se produz na Petrobras. Você tem já alguns estudos relacionados a isso. Eu queria que você explicasse para a gente qual é o problema da argumentação da matéria do Estadão em relação ao salário dos petroleiros. Bem, Manu, eu acho que não deve ser desinformação, né? Já que é um jornalista que acompanha a área econômica. Mas salário, em várias teorias econômicas, eles são determinados principalmente pela produtividade do trabalhador. Obviamente que temos outros fatores, né? Por exemplo, o salário ele pode ser maior ou menor a partir da organização sindical de uma categoria. Tem um estudo nos Estados Unidos que mostra que as regiões onde tem menos organização sindical têm salários menores em relação à sua produtividade, enquanto que regiões com maior nível de sindicalismo têm salários acima da produtividade, então isso é um fator importante. Outro também, mais subjetivo, pode ser o prestígio de cada categoria. A gente aceita pagar mais por médicos, mesmo a gente pensando que eles têm o mesmo tempo de estudo do que alguém com mestrado, por exemplo. Mas esses são fatores secundários. O primário é a produtividade, que é simplesmente o valor novo adicionado dividido pela quantidade de trabalhadores. E quando a gente vai para esse número, o setor de petróleo e gás estoura, né? É um número muito distante do restante da indústria brasileira. Tem uma pesquisa anual que o IBGE publica, que é a pesquisa industrial anual, o PIA, que mostra... A gente até tem um artigo publicado sobre isso no site do Sindicato de São José dos Campos, que se chama Petroleiros têm a maior produtividade da indústria brasileira, segundo o IBGE. Ainda é o dado mais atualizado, que é do ano 2019. Ainda não saiu o PIA-IBGE desse ano, referente a 2020. E mostra o seguinte: a produtividade de um petroleiro, por exemplo, da extração de petróleo e gás, no ano 2019, foi de mais de 8 milhões e meio de reais. Ou seja, cada trabalhador do setor de petróleo, de extração de petróleo e gás, adicionou no ano mais de 8 milhões e meio de reais de novo valor. O novo valor desconsidera as máquinas, equipamentos, enfim, todas as coisas que foram produzidas. Ele é um novo valor mesmo, não existia esse valor.
Então, o setor de petróleo e gás, ele dá de extração, tem um nível de produtividade muito elevado. Segundo, também temos o setor de refino, que derivados de petróleo e biocombustíveis, que é como o IBGE agrega. A produtividade desse setor, acho que em 2019 estava em terceiro, mas ele está geralmente entre quarto e segunda maior produtividade dentre todos os setores. Que entra também o setor, por exemplo, de minérios e ferro, como que estão a Vale do Rio Doce, que tem produtividade muito alta também. Mas o derivado de petróleo e biocombustíveis em 2019 foi de R$ 950 mil. E varia também ao longo dos anos, né? Em 2018, a produtividade foi de R$ 1.300.000, ou seja, cada trabalhador desse setor de derivados de petróleo e de biocombustíveis adicionou em 2019 R$ 950 mil de valor novo. No ano 2018 foi 1.300.000. Mas como a Petrobras ela é uma empresa que tem vários setores dentro, a gente tem meio que uma média, né? Os trabalhadores da extração, eles recebem valores não tão distintos quanto o do refino. Então, a Petrobras, a questão a Petrobras está no setor de maior produtividade da economia brasileira. Então, é uma consequência lógica, em termos econômicos, que isso se reverbere nos salários, porque a produtividade é o maior, é o fator principal, né? Mas, obviamente, o jornalista ele ignorou completamente essa questão, né? Porque senão o argumento dele iria ser enfraquecido. Parece que a única coisa que ele estava interessado ali era que, se os salários fossem menores, talvez os acionistas pudessem ganhar ainda mais dinheiro, né? Já que 100 bilhões de reais em 2021 parece ter sido pouco. Sim, sim. E isso é uma coisa que, inclusive, é apontada na matéria, né? O jornalista fala: os altos rendimentos dos trabalhadores da Petrobras não são os responsáveis pela alta dos preços dos combustíveis, mas são os responsáveis por diminuir a rentabilidade dos acionistas majoritários e minoritários da empresa. Rafael, você foi ouvido pelo Estadão para a produção dessa matéria, mas teve muitos elementos da sua entrevista, da sua argumentação, que foram desconsiderados. Então, eu queria te dar o espaço aqui para você rebater aí os argumentos que foram levantados pelo Estadão. Olá, Manu. Fala, Eric. Olá, ouvintes do Petrocast. Pois é, Manu, eu tive a infelicidade de atender o telefone e gastar quase 2 horas conversando com esse jornalista. É uma matéria, digamos assim, no mínimo incivilizada, né? O Eric falou bem aí dos absurdos e você também, né, colocou de maneira categórica a questão de que aparece às vésperas de uma campanha salarial, certo? Então, a categoria sabe disso, tanto é que encheu o Twitter do jornalista, e eu acho que o espírito tem que ser esse, né? Nós precisamos rebater e deixar claro. A gente tem que considerar que não só não somos responsáveis pela alta do preço dos combustíveis, mas que nós somos, inclusive, parte da solução para baixar, né, o preço dos combustíveis. Os salários no Brasil são em reais, consequentemente, o custo do trabalho comparado no setor de óleo e gás com outras empresas, ele é baixo. O Eric, acho que já escreveu bastante, aí mostrou o quanto o trabalhador do setor de petróleo e gás no Brasil ganha menos do que as principais empresas. E foi o trabalhador da Petrobras que desenvolveu tecnologia para o pré-sal, é o trabalhador da Petrobras que está lá a 200 quilômetros da costa, está lá trabalhando embarcado, está nas refinarias, nos terminais, enfim, que está produzindo derivado aqui no país, e o derivado produzido no país poderia ser mais barato desde que o governo assumisse os custos reais de produção, certo? Então, a verdade é que a Petrobras e os petroleiros são solução, são a chave para que o Brasil possa pagar mais barato
nos preços dos combustíveis. O que essa turma defende, e fica usando, depois eu falo um pouco mais disso, os benefícios do acordo coletivo de trabalho, como argumento para dizer que são privilegiados, o que essa turma defende é a privatização total da empresa. Eles querem que a Petrobras seja uma empresa totalmente refém dos interesses internacionais e do capital privado, para que possa maximizar a rentabilidade do acionista, não só pagando salários mais baixos, certo? Pagando salários mais baixos para trabalhadores brasileiros, mas também buscando o máximo de lucro, tendo referência no preço internacional dos combustíveis. E para isso é fundamental derrotar a categoria petroleira. Eles precisam derrotar a categoria petroleira, que é uma categoria organizada, que tem um histórico de luta, mas não é um histórico de luta só em defesa de seus direitos. É um histórico de luta em defesa também de uma Petrobras estatal que cumpra a sua função social, que ao longo aí de sua existência, desde 1953, tem tido muito sucesso em contribuir com o desenvolvimento econômico do país, né, e colocar o Brasil na vanguarda da produção offshore de petróleo e possibilitando a produção de derivados de petróleo em terras brasileiras, gerando emprego de qualidade, gerando empregos de qualidade e também desenvolvimento para o país. Então, é um ataque contra a categoria, a gente precisa discutir isso, né, à luz daquilo que realmente significa essa matéria, né? A Petrobras se preparando para fazer uma campanha salarial dura contra os petroleiros e tentar agora, na mesa de negociação, retirar os direitos da categoria. Eu posso comentar isso que o Rafael colocou, que é um outro elemento, né? Fica à vontade. Ele fala, ele até cita, né, que a gente tem um texto também sobre isso, a comparação dos preços, dos salários com outras petrolíferas, né? A gente tem um texto de fevereiro do ano passado que chama Ao contrário do que diz, governo Petrobras gasta menos com salários que estrangeiros do setor, que era uma resposta àquele relatório de benefícios das empresas estatais federais. Bem, primeiro, voltando à comparação interna, depois eu vou para a comparação entre outras petrolíferas. A indústria de petróleo ela é muito importante para o país, porque a gente vem num processo de desindustrialização, né? De destruição de empregos, de maior produtividade, de maior desenvolvimento tecnológico e, consequentemente, de maiores salários. A PNAD contínua agora saiu, acho que era referente a janeiro, que a gente teve uma diminuição da renda do trabalho no Brasil de 10%. Porque a gente está numa economia de desindustrialização, de destruição de empregos como os que são gerados pela Petrobras. Porque não é só uma questão de setores estratégicos para a autonomia do país, como, por exemplo, a gente poderia passar muito bem pela guerra da Ucrânia sem ter aumento de preço de gasolina, né? Diferentemente de outros países que não têm extração e refino. Mas a produtividade é um setor importante porque a produtividade, voltando para a questão da produtividade, é muito superior a todas as outras. Se você for comparar com a produtividade da indústria em geral, a exploração e produção tem uma produtividade quase 47 vezes maior do que a indústria em geral. Se a gente for para... E o refino tem 5 vezes a produtividade da indústria em geral. Se a gente vai para exploração e produção, fizer exploração e produção em comparação com a produtividade geral da economia brasileira, esse setor tem uma produtividade 74 vezes superior à média da economia brasileira. E o refino tem 8 vezes. Então, são setores com alto nível de produtividade, desenvolvimento de ponta. A Petrobras tem, né, ela sempre está na fronteira do desenvolvimento da indústria petrolífera offshore do mundo, então é importante. E isso faz, novamente, com que o salário seja superior. Mas, quando a gente vai para
para comparação internacional, então aqui os petroleiros ganham mais do que a média, até porque a média o salário, o rendimento médio advindo do trabalho hoje está em uns 2.400 no Brasil total, né? E veio caindo, né? No último ano caiu 10%. Chegou a ser 2.600 no ano passado. Então a gente está numa situação não só de salários muito baixos, mas de piora dos salários. Que não dá nem para falar que é salário, né? É renda, porque a maioria desses aí não tem nem desses trabalhadores não tem nem o salário, né? Eles fazem trabalhos informais, mas que o rendimento chega a 2.400 na média. Mas quando a gente vai para a comparação internacional, outras petroleiras pagam mais para os seus trabalhadores, porque tem outros fatores, não é só nível de produtividade, porque a Petrobras hoje tem uma produtividade superior a muitas petrolíferas, grandes petrolíferas do mundo. Eu não saberia dizer o número, mas com o pré-sal especificamente, tem produtividade nível Arábia Saudita. Então, e se 71% hoje da produção do petróleo e gás da Petrobras vem do pré-sal, imagino que a produtividade também esteja aí entre as maiores hoje das petrolíferas no mundo. Mas se você vai lá para comparar quanto que se gasta com salário, e pegando aqui nesse texto que a gente publicou no Cineped São José dos Campos, Equinor, Shell, BP e Total, a Petrobras é que paga menos. Que é a relação entre salários, o gasto com salários total da empresa, dividido por empregados. Equinor, números de 2019. Equinor, $129 mil, Shell, $121 mil no ano, né? A BP, $106 mil, Total, $82 mil e Petrobras, $72 mil. E deve cair, porque isso é a comparação de 2019. O câmbio se deteriorou muito nesses últimos tempos. Então, se você vai para a comparação internacional, o dólar barateia o custo com salário, né? Porque a Petrobras, com o preço internacional do barril de petróleo e com o PPI, ele tá dolarizando as suas receitas, né? Mas o custo aqui fica em real. Se a gente for ver, deve ter uma desvalorização aí de uns 20%, já que o real se valorizou agora diante do dólar nessas últimas semanas. A gente vai ter aí de 2019 para cá uma deterioração cambial de pouco mais de 20%. Então, barateou ainda mais o custo da mão de obra. Até o jornalista lá cita, né, esse texto, falando que mesmo que os dados sejam comparáveis do ponto de vista financeiro, não se considera paridade de poder de compra, né? Mas se ele está falando sobre um custo de salário em relação à empresa, paridade de poder de compra não faz diferença nenhuma, né? Porque aqui não está falando sobre o poder de compra do trabalhador petroleiro, e sim quanto que o salário, em tese, custaria para a empresa. Nesses termos, a Petrobras tem um custo da mão de obra, porque paga salário, porque veio deteriorando, né, nos últimos anos também, o salário, tem um custo muito menor do que as suas concorrentes. Perfeito. Rafael, eu queria que você comentasse agora um pouco sobre o que o jornalista chama das jabuticabas do Acordo Coletivo de Trabalho dos petroleiros. Porque algumas coisas, alguns pontos dessas jabuticabas aí, a gente defende que tem que ser para todo mundo, e que ele coloca como grandes absurdos, de forma muito rasteira. Por exemplo, abono de 2 horas para lactantes, como um absurdo, né? Devia ser para toda a indústria, toda trabalhadora, mãe, deveria ter direito, no mínimo, a isso, né? Um abono de 2 horas da sua jornada para amamentar o seu filho. Abono de 2 horas para funcionários com deficiência poderem ir ao médico. Olha só o absurdo que é isso, né? Olha só como pode uma empresa dar esse direito ao trabalhador com deficiência e ao médico. E um último que eu destaco aqui é a questão do adicional de hora extra e do auxílio-doença também numa indústria
que tem um alto índice de adoecimento de seus trabalhadores e de uma indústria que vem sendo desmontada, que não tem concursos públicos há anos, que a cada ano, isso inclusive é destacado na matéria, coloca planos de demissão voluntária com grandes adesões, sem abrir novos concursos e que, portanto, tem aí uma alta produtividade com uma mão de obra cada vez menor, e isso também leva a um grande índice de horas extras. Eu queria que você comentasse esses pontos. Pois é, Manu. É importante a gente colocar que essa questão de negociação de direitos é normal para toda e qualquer categoria organizada, certo? A CLT coloca um piso e nós discutimos as especificidades das empresas, qual o setor que ela está incluída, a produtividade, a rentabilidade, enfim, para, digamos assim, democraticamente, com os sindicatos, né, e as empresas, fechar o acordo coletivo da categoria. A Petrobras sempre primou, e era uma visão que está se perdendo, por ser uma empresa que valorizava a sua mão de obra e mantinha seus trabalhadores ao longo do tempo, né? Para muita gente, a Petrobras foi o único emprego. Mas isso é fundamental para uma empresa de petróleo, de óleo e gás, que é manter o conhecimento, aquilo que ela mesma produziu com muito treinamento, muita experiência, enfim, para que ela seja cada vez mais eficiente, tenha mais segurança na operação das plantas, porque nós sabemos que operar a planta, uma refinaria, por exemplo, não é algo simples. Você não consegue contratar um trabalhador amanhã e em 3 meses ter ele pronto operando uma refinaria de petróleo. Então é fundamental que você tenha benefícios, digamos assim, que permita que seja atrativo para aquele trabalhador permanecer 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos numa refinaria, porque a Petrobras, uma empresa de petróleo, precisa desse tipo de experiência, né, para que possa operar de maneira segura. Então, além disso, a Petrobras é uma empresa nacional, então, durante muito tempo, ela foi responsável por desenvolver regiões do país, então ela tinha que ter benefícios que possibilitavam a organização familiar desses trabalhadores em estados diferentes, cidades diferentes. Então, ela negociou benefício educacional para permitir uma organização escolar dos filhos dessas pessoas que topavam trabalhar fora de seu estado de origem, sua cidade de origem. Ela tem, digamos assim, por conta da força da categoria, faz essas discussões e benefícios que você bem colocou, né? O direito da lactante, de ter uma jornada reduzida. A Petrobras sempre foi sensível às negociações por conta da organização dos trabalhadores, de conseguir pautar isso. Então, digamos assim, temos uma empresa que, por conta da sua necessidade e do seu caráter de ser uma empresa nacional, sempre negociou esses benefícios. E é importante dizer, é mais barato para a empresa pagar benefícios do que pagar salário. Então, digamos assim, isso ainda é vantajoso para uma empresa como a Petrobras negociar esse tipo de direito, porque tem menos encargos do que o salário puro e simples. Do ponto de vista econômico, você citou a questão da hora extra. Nós estamos vivendo um momento de desmonte da empresa, com o efetivo sendo reduzido a cada ano, certo? Se o adicional fosse menor do que 100%, eu não consigo nem imaginar qual seria a situação da categoria petroleira. Porque a nossa briga sempre foi para reduzir a jornada estendida. Nós temos várias lutas, ações judiciais, inclusive, para impedir que a Petrobras exija uma jornada superior a 8 ou 12 horas nas suas plantas. E esse adicional de 100%, digamos assim, é parte daquilo que a gente tem em mãos para evitar que a empresa faça uso dessa hora extraordinária. Porque mesmo pagando 100%, a hora do trabalhador petroleiro, a jornada estendida do trabalhador petroleiro é muito vantajosa para a Petrobras em relação a contratar outro empregado. Então, se a gente reduz para 50%, que é o piso da CLT, aí você esquece. Aí o petroleiro não vai poder sair da refinaria. É importante da refinaria, não vai poder desembarcar. Né? É importante dizer, as jornadas na Petrobras chegam a 16 horas seguidas, às vezes 24 horas seguidas. E é uma luta dos petroleiros e petroleiras reduzidas. Então, esse adicional negociado de 100%, inclusive que hoje a gente sofre com o banco de horas, né? A empresa passa o ano inteiro exigindo jornada estendida e só vai pagar essa hora, e ainda hoje ela paga ainda sem reflexo, em janeiro do ano seguinte. Ou seja, passa o ano inteiro exigindo um trabalho não remunerado dos petroleiros e petroleiras, e quando é possível ainda exige compensação de jornada e não pagamento de hora extraordinária.
Então, a visão desse jornalista, ela não compreende a realidade do setor, ela não compreende quanto é vantajoso para a empresa e aumenta a atratividade, né, a rentabilidade da empresa, pagar adicionais e não salário para os trabalhadores petroleiros, que o Eric está colocando muito bem. Para o setor de óleo e gás, os salários dos trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras é inferior aos das demais empresas. Então, digamos assim, há aí eu não acho que seja desinformação, como o Eric falou, mas há uma grande intenção de combater o acordo coletivo dos petroleiros, porque ele, de fato, é uma referência de luta. É uma referência de luta, inclusive, para outras categorias. Porque a ideia desse pessoal que está no governo, que está, digamos assim, no comando da FEST, né, que negocia nas estatais federais, é rebaixar, de maneira geral, não só das estatais federais. Nós temos aí a reforma trabalhista, esse grande legado que esse povo deixou para a classe trabalhadora, né, que está, o Eric coloca aí uma redução de 10%, né, na renda do trabalhador brasileiro nesse último período. A ideia deles é rebaixar completamente. Então, um acordo coletivo como o dos petroleiros, que inclusive vem tendo perdas nos últimos anos, precisa ser atacado. Eu gostaria, só terminando, tem algo que ele fala, que é da questão do custo do plano de saúde, e é importante colocar isso, né? Porque a gente está colocando do tempo e do trabalho, mas é aquilo que os trabalhadores estão expostos. Aqui em São José, por exemplo, nós temos uma grande luta, que é o reconhecimento à exposição ao benzeno, que é uma substância cancerígena. Somente na justiça, e nesses últimos anos, que a gente vem conseguindo fazer com que a Petrobras assuma a sua responsabilidade quanto ao benzeno. Se dependesse da empresa, e não houvesse sindicato para fazer a luta junto com os trabalhadores, ela não reconheceria. A situação aqui, e eu não acho que seja diferente em outras unidades, em outras refinarias, a gente está vendo companheiros adoecerem ainda na vida laboral, companheiros lutando contra o câncer, operando a refinaria, companheiros falecendo ainda trabalhando, porque a empresa não reconhece o direito à aposentadoria especial, certo? E quando o petroleiro passa para o pós-emprego, é onde ele vai, a aposentadoria, né? É onde ele vai ter provavelmente os efeitos dessa exposição de longa duração a agentes cancerígenos. E aí, a empresa assumir parte dos custos do plano de saúde nesse período, eu acho que deveria ser uma referência. Deveria ser uma referência para toda e qualquer empresa que submete seus trabalhadores a esse tipo de exposição. Então, quando a gente lutou para derrubar a resolução do governo que queria aumentar ainda mais a participação dos trabalhadores no plano de saúde, tem a ver com a luta de possibilitar que os aposentados consigam continuar no plano de saúde da Petrobras. Porque eles aumentaram tanto esse valor que tem muito aposentado que construiu essa empresa ao longo da vida laboral que estava tendo de optar entre ter o que comer e permanecer no plano de saúde. No momento em que esse trabalhador e trabalhadora mais precisa, a turma que está no governo hoje, que está sendo defendida por esse jornalista, que está combatendo os petroleiros, querem subir o valor do plano de saúde a ponto desses companheiros terem de sair, né, abrir mão desse direito para poder seguir vivendo dignamente. Então, é fundamental que a gente coloque esse ponto de vista, né, da realidade do setor e o quanto a gente tem que pensar o contrário enquanto trabalhador, enquanto classe trabalhadora, né? Acordo coletivo bem negociado precisa ser uma referência, porque, ao fim e ao cabo, nós estamos discutindo uma ínfima parte daquilo que essa grande maioria, são os trabalhadores da base, né? Os trabalhadores do chão de fábrica produzem. A verdade é que os privilegiados estão lá no andar de cima. O Eric falou muito bem da discrepância entre salários, né, dos TOs e dos trabalhadores da indústria. Acho que era isso que a gente precisa estar discutindo, né? Eric, pegando essa questão, então, aí dos rendimentos dos altos executivos, isso é uma questão que o jornalista não aborda na matéria, né? A remuneração do presidente da Petrobras, dos altos executivos da Petrobras, que são quem está lá para cortar direito dos trabalhadores da estatal e para aprofundar a privatização da estatal, isso não é dito, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esses dados que você tem.
é engraçado que eles sempre trazem a questão da iniciativa privada como o reino da meritocracia, né? E as estatais como... É difícil hoje você falar sobre ineficiência, né? Porque uma empresa como a Petrobras, novamente, na fronteira do desenvolvimento tecnológico da offshore do mundo e que descobriu o pré-sal, produz, dá lucros bilionários, como é que você vai convencer que isso é ruim, né? Mas, a, apesar de que existem essas diferenças enormes entre os salários, se você comparar a média do que a diretoria, os presidentes da Petrobras recebem em relação à média dos salários, que eu não sei se acho que na média mensal deve ser 10, 15 vezes, né? O salário médio do trabalhador petroleiro. No entanto, no reino meritocrático da iniciativa privada, isso é ainda maior, né? Nesse mesmo artigo que a gente publicou sobre os salários das outras petrolíferas, a comparação, a gente também cita uma comparação entre o salário de CEOs comparativamente à média do salário dos funcionários de diversas companhias. Se a gente vai para lojas americanas, por exemplo, o CEO ganha 663 vezes o salário do trabalhador médio das lojas americanas. Pão de Açúcar, 649. Magazine Luiza, 526. O Itaú, 473. A Localiza, 334. Carrefour, 360. Esse é o reino da desigualdade que eles defendem. Eles estão reclamando aí que o trabalhador da Petrobras ganha mais do que a média do trabalhador brasileiro, mas é justamente porque eles acham que os diretores, os CEOs e os acionistas que deveriam ganhar isso. Eles acham um absurdo que um trabalhador não ganhe R$3.000, R$2.500. Eles acham que tem que haver mais desigualdade. Então, que não foi o responsável por extrair o petróleo, quem não foi responsável em transformar o petróleo em gasolina, em diesel, que receba esse dinheiro, né? Então, só para mostrar que a defesa da iniciativa privada, da privatização, que é o que está por trás disso, é de criar empresas assim, porque apesar de que, em termos internacionais, a gente faz lá a comparação com essas outras grandes petrolíferas, a Petrobras ganha, os trabalhadores da Petrobras ganham menos, mas se a gente vai para essas novas empresas que estão surgindo do espólio da Petrobras, como a 3R e companhia, eles pagam menos, né? Eles pagam menos para sobrar mais dinheiro ainda para os seus donos. Então, eles enxergam nessa uma possibilidade de diminuir ainda mais o salário para aumentar o lucro e o rendimento dos donos da empresa, da alta cúpula, né? Então, o primeiro efeito se eles conseguissem colocar esse programa de privatização da Petrobras é a concentração ainda maior da renda na economia brasileira, que já é uma das economias mais desiguais do mundo. Perfeito. E o trabalho dos sindicatos é justamente combater isso e defender os direitos dos trabalhadores. E tanto o Eric quanto o Rafael colocaram muito bem aqui tudo isso que foi, né, ilustrado aí como jabuticaba, como benefícios absurdos, são resultado de lutas históricas da categoria petroleira, de muita organização e de sindicatos muito fortes. Então, nós vamos entrar agora em campanha salarial. Nesse final de semana, sexta e sábado, tem Congresso Paulista dos Petroleiros para já dar start à preparação da campanha salarial. E no final do próximo mês, nós temos também o Congresso da FNP, que vai preparar essa luta. Então, se você ainda não é sócio, se você ainda não é sócia, associe-se ao sindicato da sua base para fortalecer essa luta e combater também o desmonte da Petrobras, que é o que eu queria puxar agora com o Rafael e com o Eric. Em meio a um desgaste muito grande, às vésperas aí da eleição, o Bolsonaro, pressionado pela alta dos combustíveis, anunciou a troca do comando da Petrobras. Então, agora em meados de abril,
vai ser votado, né, na Assembleia da empresa, sai o general Joaquim Silvio Luna e entra o economista especialista em energia, Adriano Pires, que tem longa atuação já no setor estatal de energia do país, atuando sempre em favor aí da privatização, do desmonte dessas estatais, quase que um lobista aí, atuando, né, em defesa dos interesses das empresas privadas para começarem a entrar cada vez mais no ramo de energia que hoje é estatal no Brasil. Rafael, como é que os petroleiros devem receber essa troca de comando da Petrobras? Com muita preocupação e com muita disposição de resistir a mais esse ataque do governo Bolsonaro contra a Petrobras estatal. Adriano Pires não tem legitimidade para estar à frente da maior empresa estatal do país. O Eric, a gente estava comentando, a própria equipe do Paulo Guedes classifica o cara como lobista. E o Bolsonaro vem e indica o cara para a presidência da Petrobras. Então, desrespeita a categoria petroleira ao povo brasileiro. Esse cara não acreditou no pré-sal, dizia que o pré-sal era uma falácia. Esse cara sempre jogou contra o país e contra o desenvolvimento da Petrobras. E hoje, ser indicado pelo governo Bolsonaro ao cargo máximo da empresa é um assinte. E sem falar na opinião dele sobre o que é a nossa principal pauta aqui, né, que ele sempre chamou de corporativismo, os acordos coletivos negociados na empresa. Então, é uma oportunidade que isso tenha acontecido às vésperas da nossa campanha salarial, porque é mais um elemento que indica que a gente precisa unificar a luta da categoria, todos os sindicatos, para que a gente tenha uma mesa única de negociação, para que a gente possa pautar não só a defesa dos nossos direitos, mas também qual o papel que os petroleiros e petroleiras entendem que a Petrobras precisa cumprir no próximo período. Então, nós vamos à luta para derrotar Bolsonaro, para derrotar essa indicação absurda da Adriano Pires à presidência da Petrobras e defender os direitos da categoria. Eric, em relação a preço de combustível, o Adriano Pires já é um tremendo defensor do PPI e também da privatização da Petrobras. Portanto, zero surpresa e zero mudança, né? Sim, não tem mudança alguma, né? Ele é defensor de todas as pautas que já estão sendo colocadas desde o governo Michel Temer, né? Ele defende o PPI, ele defende a continuidade das privatizações, inclusive com um conflito de interesses gigante, né? Como o Rafael já falou aí. Ele é sócio fundador do CEBI, que é uma consultoria para a iniciativa privada das empresas do setor. Então, ele presta assessoria para empresas que se beneficiam diretamente das privatizações da Petrobras. Como é que você vai colocar alguém que se beneficia da privatização da Petrobras para dirigir a Petrobras? Se ele quiser voltar depois, porque quando você vai para um cargo público, você, quando tem essas condições, né, você volta depois para o seu trabalho privado e vai pensar nos seus clientes. Então, o que provavelmente ele fará não será para criar melhores relações ainda com os seus clientes, né? Porque se você for lá e defender a empresa, eu não vou defender, não vou querer que a Petrobras diminua ou saia dos setores. Aí você vai ser penalizado, né? É a chamada porta giratória. Você trabalha no setor, entra no local, no estado onde os interesses desse setor estão, e depois você volta para esse mesmo setor. Você vai ser, como a equipe do Ministério da Economia do Paulo Guedes disse, lobista do setor. Ele vai, com certeza, ao encontro do interesse das concorrentes da Petrobras. Então, não vai ter nenhuma mudança, porque você colocou uma pessoa que defende ainda mais o PPI, ainda mais as privatizações, com um agravante de que ele é um empresário do setor de consultoria para petróleo, gás, revenda, importadores de combustíveis, Abicom. O que ele vai fazer lá, com certeza, é uma transmissão direta dos interesses das concorrentes da Petrobras para dentro da estatal. É isso, é mais uma sinalização do Bolsonaro que não vai ter intromissão do governo na estatal, para além disso, né, para além de trocar o comando e colocar alguém que vai atuar ainda mais por uma última rodada aí de privatizações antes das eleições.
Estamos em preparação de campanha salarial, então sexta-feira agora começa o Congresso Paulista, sexta e sábado, Congresso Paulista dos Petroleiros. Acompanhe a transmissão ao vivo pelos canais do sindicato, acompanhe a cobertura também pelo nosso site e, se você ainda não é sócio, associe-se e vamos fortalecer aí a unidade dos petroleiros e a luta em defesa dos direitos e contra o desmonte da Petrobras. O Petrocast de hoje fica por aqui. Até a próxima.